paz do Senhor a todos, amados irmãos, alunos da IBD. Estamos mais uma vez aqui nesse dia para nós estudarmos a nossa lição. E hoje estudaremos a lição número 9, que está falando sobre a família de Jabes. Hoje nós vamos estudar nessa lição desse trimestre, que o título é Um Novo Tempo para a Família, aprendendo com as famílias da Bíblia. E na lição 9, nós vamos aprender sobre a família de Jabes, né? A lição 9, o título é Quebrando Maldições, a família de Jabes. O texto-chave diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmos 127, número 3. Salmos 127, número 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus nos dá, né, amados irmãos? O texto está em 1 Crônicas 4, 9 e 10. A Bíblia dá o ênfase. 2 versículos fala da família de Jabes. 1 Crônicas 4, 9 a 10. Diz assim, o 9. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, Senhor, abençoa-me e alargue as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Glória a Deus. Deus sempre atende o nosso pedido. Quando a gente se posiciona diante de Deus, né, toma uma atitude, como Jabes. Nós vamos estudar nesta manhã sobre a vida dele. Tomou uma atitude, né? E Deus honrou, Deus respondeu a sua oração. O livro das Crônicas de Israel ocupa um espaço extremamente importante na construção histórica da narrativa bíblica. De igual modo, é um dos componentes identitários do povo hebreu pós-babilônico. 1/3 do livro é formado por genealogias. Esta talvez seja a razão de muitos passarem pelos primeiros capítulos das crônicas de forma displicente, esquecendo de dar o devido valor aos pequenos detalhes deixados no texto. Então nós vemos aqui que quando a gente começa a ler o livro de crônicas, 1/3 do livro de crônicas fala de genealogia, né? E muitas vezes a gente deixa desapercebido. E lá quando a gente começa a estudar sobre as genealogias, chega numa parte, no capítulo 4 e 9, que ele não fala, o autor ele não fala quem é o pai, né? Quem é a mãe, quem são os filhos de Jabes, né? Continua a sua genealogia. Ele conta essa narrativa, né? E nos chama atenção isso. Ele faz ênfase isso. Nos chama a atenção o que aconteceu com Jabes, que nós estaremos estudando aqui para frente. Um desses exemplos é a história de Jabes. O autor das crônicas interrompeu sua narrativa genealógica abruptamente para contar com muito ênfase a pequena história de Jabes. Dos fatos relatados pelo cronista, o significado do seu nome, que em hebraico quer dizer aflição, ou aquele que causa dor, ou filho da dor, estando foneticamente muito próximo da palavra hebraica para angústia. Nos chama atenção, não foi por acaso que a história desse valente homem se transformou num grande milagre, a ponto de os acontecimentos de sua vida ficarem registrados nos textos sagrados. O testemunho de Jabes revela que não existe causa perdida para Deus. Não existe. Deus é o Deus do impossível, o Deus que nós servimos. De igual modo, nos deixa um exemplo de um homem que escolhe quebrar o ciclo de maldição da sua vida. Ele escolhe desligar esse ciclo de maldição.
Ele não aceitou isso, né? E como vemos, o cronista, ele já começa a falar do que ele foi. Jabes foi o mais respeitado da sua família. Isso me chama atenção, porque ele não conta primeiro a história de Jabes e lá no final, e ele foi o mais, ele começa a falar no começo, já testemunhando já no começo. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, foi o homem que mais se destacou por ter um nome que a sua mãe lhe deu, né? Porque os judeus, eles levam muito a sério o nome, né? Eles levam o significado dos nomes, eles levam muito a sério. Então, dependendo da situação que eles estavam vivendo, eles davam o nome conforme a situação que eles estavam passando. O das bênçãos, do momento que Deus estava abençoando, eles tiveram aquela criança, aquele filho, a mãe e o pai davam um nome conforme a situação, né, vivida naquele momento. E vemos aqui, irmãos, que a Bíblia não fala, o cronista não fala o nome da mãe, não fala também o nome do pai. E uma das coisas que eles levavam muito a sério é se o filho nascia com deficiência, com algum problema físico, era decorrência de pecados dos pais, né? Decorrência de pecados dos pais. E o cronista, ele não fala quem foi o pai. Ele fala que foi um dos patriarcas, que veio da descendência de Judá, né? O Jabes veio da descendência de Judá. Judá também foi um homem que terminou casando com a sua nora, né? Vemos ali na frente. E teve consequências também, né? Coisas que tudo que nós plantarmos, nós vamos colhermos, né? Mas quando nós vamos estudar a genealogia, fazer o mapa histórico aqui, nós não vemos o nome dos pais, não vemos, né? Mas ela colocou esse nome, porque no momento do nascimento ela sofreu muito. E eu fiquei pensando, né? Por mais que nós sofremos hoje em dia, né? A mãe teve um sofrimento, ela jamais, né, pensa em pôr um nome que venha trazer trauma para a criança, venha trazer algo de maldição, né? E só que essa mãe, a mãe de Jabes, ela deu esse nome por causa que ela sofreu muito devido a esse problema. Então ele trouxe isso já um peso, que quer dizer aflição, o nome dele é aflição, angústia, sofrimento, né? E vamos ver agora daqui para frente as marcas dos acontecimentos, né? O testemunho de Jabes revela que não existe causa perdida para Deus. Ele tomou uma atitude, ele disse: eu não aceito ser uma pessoa, o resto da minha vida, ser uma pessoa trazendo esse nome de angústia, né? Quem sabe muitas coisas aconteceram na vida dele e as pessoas dizem: é porque tua mãe colocou esse nome, tu está carregando esse peso sobre a sua vida. Esse peso do teu nome está fazendo acontecer isso. E Jabes, como um bom judeu, ele conhecia a história de Abraão, seus patriarcas, ele conhecia a história de Jacó, né? Como nós vamos ver na lição, ele sabe tudo que o nome de Jacó quer dizer usurpador, aquele que pega pelo calcanhar, né? Trapaça. E ele realmente, Jacó foi isso, né? Só que lá na frente Deus muda, com o momento que ele tem luta com Deus, ele tem um encontro com Deus, Deus muda seu nome. Então ele também, Jabes sabia essa história, sabia que podia acontecer com ele também, não de mudar o nome, mas ele faz uma oração, pedindo, ele crê no Deus de Israel e Deus o responde. Glória a Deus. Um homem marcado pelo preconceito. Muitas características físicas, psicológicas ou familiares podem causar preconceitos e fazer com que alguém se torne alvo de chacota e depreciação. É comum tratarmos sobre o problema atual do bullying e seus malefícios. Em tempos de internet, esse comportamento depreciativo tem se manifestado como uma epidemia de consequências desastrosas. Famílias são destruídas, crianças vivem com crises intensas de ansiedade e tomadas pela depressão.
Muitas almas tornam-se reféns das marcas do passado. Ó, reféns das marcas do passado. Às vezes a negligência do pai, né, trouxe um nome, ou cometeu algo na família que manchou o nome, a honra da família, né, e traz essas marcas, né? Jabes era alguém que carregava esta marca. Sua vida provavelmente foi acompanhada pelo impacto que seu nome causava. E por essa razão, humanamente falando, Jabes estava destinado a uma vida de dor. Ele estava destinado a uma vida de dor, sofrimento e preconceito pelo nome que a sua mãe tinha dado, né? E os filhos são herança do Senhor e devemos abençoar os nossos filhos, jamais espraguejar, jamais chamarmos de burro, você é um burro, você não vai prosperar, né? Proferir palavras de maldição, né? Palavras negativas, mas sim devemos orar, interceder por os nossos filhos, abençoar. Não, meu filho, você está passando por esse momento, mas você vai ser um vitorioso, você vai ser um grande homem de Deus, a sua vida vai ser próspera. Essas palavras têm que fluir dos pais, da nossa boca, para os nossos filhos, né? Então, Jabes estava destinado a uma vida de dor, sofrimento e preconceito. Quem sabe ele sofreu muito preconceito por esse nome, né? A dor do nascimento. A mãe de Jabes, assim como toda mulher que dá à luz, encarou face a face a maldição desferida a Eva devido ao pecado. Gênesis 3:16. Dando à luz ao seu precioso filho mediante muita dor e sofrimento, como Deus tinha proferido. E vemos a palavra maldição na Bíblia, a primeira palavra que a gente vê foi Deus falando. Parte de Deus a maldição. Parte de Deus as bênçãos, mas parte de Deus as maldições também. Conforme os atos, conforme o ato de Adão e Eva, que eles cometeram o pecado no Jardim do Éden, Deus profere essa maldição para toda a humanidade. E sofremos até hoje. Todas as mães têm dores de parto. Como Deus proferiu em Gênesis lá, né? Você terá filhos com muitas dores, né? E é o que nós vemos aqui, Gênesis 3:16, dando à luz ao seu precioso filho mediante muita dor e sofrimento. O impacto do parto marcou a mente daquela mãe, fazendo com que ela desse ao seu filho o significado de sua dor, né? Nomeando-o segundo as circunstâncias. O nome de Jabes descrevia de forma literal a dor em que aquele filho gerou em sua mãe. Ele era o memorial daquele dia de sofrimento. Olha só, o nome dele ele era o memorial daquele dia de sofrimento para sua mãe, né? Quem sabe, ele deve ter pensado, minha mãe errou ter me dado esse nome. Eu fiz ela sofrer, né? Eu fiz ela sofrer, mas eu quero dar muitas alegrias para ela. Daí ele recorre a quem? Recorre a Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que em Deus ele ia achar a vitória. Em Deus ele ia achar as bênçãos que ele queria, a alegria que ele queria dar para sua mãe. E ele foi, né? Ele foi o mais ilustre entre todos os seus irmãos. Imagina, era para ser o homem mais triste, o homem mais que desse tudo errado, mas ele foi o homem que mais se destacou diante das circunstâncias, diante da sua família. Ele foi o homem que mais se destacou, porque ele foi a Deus. E quando nós vamos a Deus, Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Em Deus nós encontramos paz, nós encontramos a verdadeira solução para os nossos problemas. A maior alegria está em Deus. Quando nós estamos firmados em Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, né, irmãos? Podemos imaginar o quanto este fardo carregado por Jabes deve ter impactado sua vida. Na visão dos judeus, Jabes era um amaldiçoado, destinado ao sofrimento e uma provável vida de derrota. Seu nome era a autentificação de fracasso. Olha, seu nome era a autentificação de fracasso. Ele já estava destinado a fracasso, através do seu nome. Vocês imaginam, né?
passando Jabes, né? E as pessoas dizem, ó, lá vai o homem da angústia, o homem da aflição, o homem do sofrimento. Estava destinado a isso, né? Podemos ver também, irmãos, vem agora a memória, no livro de João, no livro de João, capítulo 1:46, Jesus também sofreu isso. Eu estava pensando, 1:46, quando Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Né? Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o preconceito que tinha. Preconceito de Natanael falando a Filipe. Mas será que vai vir alguma coisa de Nazaré? Uma coisa boa de Nazaré? Quem sabe Natanael estava esperando, vai vir de Jerusalém, né? Vai vir de uma cidade grande, o Messias vai vir de uma cidade grande, não de uma cidade pequena, de Nazaré, né? E daí Filipe diz, venha e veja você mesmo, disse Filipe, venha e vê você mesmo. Glória a Deus. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, vem aí um verdadeiro israelita, um homem de direito e sincero. Jesus fala, quando Natanael vem ao encontro de Jesus para conhecer, Jesus fala isso, está vindo aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero, fala para Natanael. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu, eu pude ver você debaixo da figueira antes que fosse encontrado por Filipe. Então Natanael respondeu, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê porque eu disse que eu tinha visto debaixo da figueira? Você verá provas maiores do que esta. Né? Vemos esse preconceito de cidade pequena. Quem sabe você está dizendo, Deus não vai me usar porque eu sou de Sara, eu sou uma cidade pequena. Se tu viajar para você perguntar, onde que você mora? Eu moro em Sara. Onde é que fica em Sara? Ninguém conhece Sara. Né? Quem sabe é o nome da sua família. Você tem esse preconceito, o nome da minha família não tem nome. Deus não pode me usar. Eu não vou ser grande na terra, porque a minha família não tem história. Né? Moro numa cidade pequena. E Natanael ficou em dúvida por Jesus vir de Nazaré, uma cidade pequena, um povoado, né? Então, muitas vezes a gente olha para isso e Filipe diz, vem e vê com os teus próprios olhos. Mas quando nós vamos conhecer Jesus, a visão é diferente. A gente vê as maravilhas que ele é. E ele não hesitou, Natanael não hesitou, ele não perdeu a oportunidade. Quem sabe ele podia dizer para Filipe, não, Filipe, eu não quero conhecer porque de Nazaré não vem nada de bom de Nazaré. Então eu não creio que ele é o Filho de Deus, que ele é o que os profetas falaram. Eu não creio que foi Moisés que falou, os profetas falaram dele, do Messias. Porque ele está vindo de Nazaré, o Messias ele tem que vir de Jerusalém, ele tem que vir de uma cidade grande. Não, mas Natanael foi e viu e foi conhecer Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Então, às vezes, nós perdemos a oportunidade pela nossa religiosidade, por nosso olhar, né, para essas coisas, para o preconceito. Será que vai vir alguma coisa? Será que esse homem vai ser um grande homem? Olha a cidade que ele é, uma cidade pequena, um vilarejo. Mas quando nós estamos na mão de Deus, nós se posicionamos diante de Deus, Deus nos abençoa, Deus nos levanta e Deus faz o nome dele grande em nossas vidas. Glória a Deus. No tópico 2, podemos, no tópico 1 e 2, a dor
do nascimento, como nós já lemos, né? Seu nome era autoedificação de fracasso. Era comum entre o povo hebreu a crença que muitos pecavam ainda no ventre da mãe, ou por punição do pecado dos pais, nasciam com deficiência física ou doenças congênitas. Para essa mãe anônima, talvez a dor ocasionada por seu filho seja sinal deste pecado. Sua genealogia já havia sido marcada por um acontecimento passado, Judá. O patriarca dessa tribo teve relações sexuais com sua nora Tamar, que deu à luz a Pérez. Jabes, originado desta linhagem, já teria o estigma de ser descendente de um relacionamento incestuoso, condenado futuramente pela lei mosaica, como nós vemos, né? Ele já veio da linhagem de Judá. Sofrimento causa cegueira. Ocupando somente 2 versos das Escrituras, a história de Jabes é resumida, não nos deixando relatado o nome do seu pai, seus filhos, sua esposa e principalmente de sua mãe, mesmo tendo sido ela responsável por nomear o seu filho. É curioso o quanto a mãe de Jabes viveu um momento de cegueira, né? E desalento em sua vida pós-parto. A maternidade é uma dádiva única na vida da mulher, assim como caracteriza-se como o cumprimento do mandamento do Senhor de procriar. Infelizmente, para esta mãe, o momento propício de alegria e contentamento se transformou em dor e sofrimento. Então podemos ver, né? Para essa mãe, né? Aquele nascimento, aquela criança, transformou em dor e sofrimento, né? Mas como nós vemos aqui a cegueira, né, dela ter colocado esse nome nele, né? Então, às vezes, a circunstância nos cega. A circunstância, às vezes, nós deixamos de crer em Deus e agimos de forma errada. Então, que nós possamos não olhar para as circunstâncias, mas olharmos para Deus. Outro exemplo bíblico é Rebeca, que deu o nome de Jacó ao seu filho, caçula, que significa suplantador, usurpador, e aquele que segura pelo calcanhar. Em toda a vida, Jacó viveu sob o estigma de seu nome, viu? Como nós estamos falando, né? Jacó, esse nome que ele ganhou, ele viveu a vida inteira, né? A parte da sua vida, até ele encontrar Deus, né? É sobre o estigma do seu nome. Jacó comprou a primogenitura de seu irmão Esaú por um prato de lentilha, em Gênesis 27. Mais uma vez ele usurpa e trapaceia, se passando por seu irmão diante do seu pai e roubando a primogenitura. Em Padarã, Gênesis 29, 31. Jacó encontra seu tio Labão, vive em sua casa, obtém matrimônio com suas 2 filhas, mergulhando em uma teia de tramas traiçoeiras, até o momento em que Deus muda sua identidade de Jacó para Israel. Então vemos que Jacó viveu no estigma do seu nome, trapaceiro. Viveu trapaçando, logrou seu irmão 2 vezes, né? Tomou posse da sua primogenitura, tomou posse da bênção, né? Claro que lá na frente ele começa a colher, porque tudo que nós plantarmos nós vamos colher, né? Ele trabalha para Labão, e depois Labão logra ele, né, com a sua filha, né, dali no lugar de Raquel. Dali começa já a ter as consequências do seu pecado, dos seus atos, né, até o momento em que Deus muda a sua identidade de Jacó para Israel. Muitas dores de nossa vida são ocasionadas por acontecimentos marcantes do passado, sendo a maior parte deles para além de nosso querer. Traumas, desastres, dores e sofrimentos são fantasmas escondidos na alma de muitos homens e mulheres de Deus. Quais traumas influenciarão a sua vida? Quais os rótulos que colocaram em você ao longo da sua caminhada? Todos nós passamos por tantas lutas, desastres, traumas, tantas famílias, destruídas, tantos rótulos que colocaram em nós, tantos bullying sofremos, tantas coisas que colocaram em nós ao longo da nossa caminhada, mas que nós possamos ser como Jabes, desligar do mundo espiritual isso. Eu não aceito isso,
E Jabes toma uma atitude que nós vamos ver agora, né? O poder da palavra. O impacto dos acontecimentos negativos, por meio do relato bíblico e do impacto em que o parto teve na mente desta mãe, podemos imaginar o quão difícil foi para ela. Na antiguidade, os partos eram feitos de forma arcaica e caseira. Não se tinha anestesia, muito menos equipamentos médicos. Assim, Jabes nascera em um trauma tão impactante que restara para sua mãe apenas chamar aquela criança segundo a sua dor. Infelizmente, é comum no seio familiar a utilização de palavras de maldição. Muitas pessoas vivem vidas de desastres, pois desde tenra idade ouviram de seus pais grosserias e acusações. Quantos homens escutaram de seus pais que nunca seriam nada, e a partir desta palavra viveram vida de incerteza e inconstância. Não podemos deixar com que os acontecimentos do passado venham prender as nossas vidas no presente. Interessante, ó. Não podemos deixar com que os acontecimentos do passado venham prender as nossas vidas no presente. Glória a Deus. Né, irmãos? Que tudo aquilo que passamos não venha trazer traumas e aquilo não venha nos impedir de crescermos na vida, crescermos diante de Deus, crescermos no ministério, né? Que nós possamos buscarmos a Deus como fez Jabes, né? O paradoxo de Deus. Deus ama paradoxos. Aos Coríntios, Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1:27. Eu lembro de Davi, história de Davi. Nem na mesa ele não estava. Quando Samuel veio para escolher um rei, estavam todos seus irmãos ali e ele não estava. Estava apacentando as ovelhas. Vemos isso, né? Com um preconceito. O irmão mais novo, né? Mas Deus escolheu Davi. Deus não escolheu aqueles que estavam preparados. Deus conheceu aquele que estava preparado, com o seu coração preparado diante de Deus. Davi estava preparado diante de Deus, né? E muitas vezes a gente olha para as circunstâncias, mas ele quebrou isso, né? E lá na frente, quando ele derrota o Golias, o gigante Golias, né? Olha o que Deus fez. Deus fez, né? As incertezas, inconstâncias não afetaram ele, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que em Deus havia segurança, que Deus ia lhe abençoar. Glória a Deus. Jabes era um exemplo perfeito de muitos paradoxos usados por Deus durante a história. Homens improváveis tornaram-se relevantes pelo poder oriundo dos céus, assim como Jabes, que inicialmente tinha tudo para viver uma vida de dor e fracasso, mas aportou-se em Deus e o teve como o seu único refúgio, conseguindo assim sobrepujar toda a perspectiva pessimista que seu nome o ligaria. Provavelmente você deva conhecer alguém preso em palavras do seu passado. Talvez você tenha enfrentado durante os primeiros anos de sua vida acusações e palavras malditas. Lembre-se, toda maldição fora quebrada ali na cruz do Calvário, Deus levou sobre si todas as nossas maldições. Então a nossa fé deve estar firmada em Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que sofrem traumas pelos seus pais o amaldiçoarem, né? Por seus pais desprezarem, né? Isso, carregam isso na sua vida. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, que nós estamos estudando. Aprenda com Jabes. Faz essa oração que ele fez. Vamos estudarmos a oração de Jabes.
mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. A primeira ênfase já fala da qualidade, da bênção. Começa o capítulo, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Antes mesmo de descrever o começo da vida de Jabes, o desastre de seu nascimento, o cronista inicia sua narrativa da história deste homem, expondo suas mais notáveis características. Mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Foi o que se destacou, né? É inspirador observar a grandeza deste homem. Seu nome é sinônimo de angústia e dor, mas o seu comportamento inspira respeito e admiração. De todos seus irmãos, Jabes, mesmo com seu passado cravado em suas costas, reverteu toda a situação e quebrou as possíveis maldições. Não sabemos o nome de nenhum irmão de Jabes, assim como não temos a menor ideia de seu nome e de seu pai. No entanto, temos registrado para a eternidade o nome de Jabes, um homem abençoado por Deus. Olha o que se tornou ele, o nome dele, um homem abençoado por Deus. A sua mãe deu um nome de sofrimento, de angústia, né? Mas ele foi um homem abençoado por Deus. Olha o que Deus faz na nossa vida, né? O poder de Deus supera toda e qualquer maldição. Jabes suplicou para Deus intervir. Ele suplicou para Deus intervir sua história e o prosperasse em todos os sentidos. Conforme a proposta de sua mãe, ele não iria muito longe, né? Pelo nome que ela deu, ele não iria muito longe, tendo sua vida limitada pela dor. Todavia, este homem não aceitou nada disso e pediu para Deus alargar as fronteiras de sua existência. Como um bom judeu, Jabes escutou acerca de Abraão e sua esposa estéril. Ouviu a respeito de seu pai Jacó e a boa mão de Deus, que apesar da maldição de seu nome, o acompanhou e abençoou. Ele sabia, como bom judeu, ele sabia, mas Jacó teve um nome assim também, de usurpador, né? Mas a boa mão de Deus, né, acompanhou e abençoou Jacó. Não, mas espera aí, o meu nome diz a mesma coisa, tristeza, dor. Deus pode mudar isso. Ele sabia que em Deus havia uma resposta para a sua vida. Jabes sabia que Deus tinha todo o poder de lhe abençoar, indo além dos meros conceitos humanos. Ele era consciente que se Deus o acompanhasse, mal nenhum o assolaria, por mais devastador que fosse o cenário. Ele tinha certeza que se Deus o acompanhasse, nenhum mal o aconteceria. Olha a fé de Jabes, né? Que possamos aprender com Jabes nessa manhã. Que possamos aprender. Se nós confiarmos em Deus, nenhum mal, dependendo das circunstâncias, por mais devastador que fosse o cenário, mas Deus estará conosco. Deus estará nos protegendo. Viva a plenitude do que Deus tem para você e sua família. Jabes, em sua oração, demonstrou as atitudes esperadas dos filhos. Em seu pedido inicial, notamos um homem humilde em suas petições, esclarecido que naquele ato ele estava lidando de forma direta com o Criador dos céus e da terra. Ele foi direto a Deus, ele orou ao Deus de Israel. Ele sabia que estava lidando direto com o Criador dos céus e da terra. Exclamando a Deus, Jabes pede por bênção. Muitos possuem desejos megalomaníacos e pedem a Deus riquezas sem fim, poder e honra para autopromoção. Entretanto, para Jabes, duas coisas eram suficientes. Olha só. Que a bênção em sua vida fosse originada de Deus. Que a bênção vinha de Deus, originada de Deus. E que o próprio Criador lhe acompanhasse em tudo. Ele queria duas coisas, que as bênçãos vinham de Deus, tá? E que Deus, todo o Criador, o acompanhasse em tudo, guardando-o de toda aflição. Que oração, né, irmãos? Enquanto para muitos Jabes era sinônimo de dor, para Deus, desde seu nascimento, aquele era o mais respeitado entre todos seus irmãos. Ele em nenhum momento deixou que as máculas do seu passado o aprisionassem.
Jabes quebrou toda a negatividade. Ele não quebrou, no caso aqui, né? Ele desligou toda a negatividade através da intimidade com Deus e da submissão à vontade e ao querer do Senhor. Precisamos aprender com este homem e não deixar com que as cargas negativas de nossas famílias venham nos aprisionar. Somos chamados filhos de Deus, herança bendita dos céus e sacerdotes em Cristo Jesus. Nenhuma maldição há para aqueles que vivem em Cristo, né? Nós vemos em Números 23 diz assim, ó, contra Jacó, contra Israel, contra o povo de Deus. Como se refere a Israel, se refere a nós também, como somos enxertados a Israel. Não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito para nós. Grandes coisas Deus tem feito por nós, irmãos. Não há maldição, não há encantamento, não há, né, adivinhações contra nós, feitiçarias contra nós, não tem esse poder, porque grandes coisas Deus fez contra nós, porque nós somos um povo guardado. Aquele que crê em Deus, que busca Deus, é um povo abençoado, é um povo que Deus protege. O guarda de Israel não cochila e nem dorme, né? Ele sempre está protegendo aqueles que o buscam, aqueles que se chegam a ele. Aplicando o texto, podemos ler que eu achei interessante. Jabes entendeu que precisava se ver como Deus o via. No meio daquele terrível contexto em que nascera, Jabes realizou sua maior oração. Ele não procurou alcançar benefícios por sua capacidade própria. Pelo contrário, Jabes procurou em Deus a cura para suas mazelas. Ele procurou em Deus, ele foi no lugar certo. Muitas vezes nós não alcançamos a vitória porque vamos no lugar errado. Nós procuramos por caminhos errados, procuramos confiar na nossa mão. Não, eu vou fazer se for dessa maneira. Não pedimos direção de Deus. Vemos o exemplo de Davi, tudo ele pedia permissão a Deus, né? Tudo era para uma luta, ele pedia se Deus ia estar com ele, se era para ele ir, pedia permissão a Deus, ele ia na fonte, que nós possamos ir na fonte, no lugar certo, né? Ele não procurou alcançar benefícios por sua capacidade, pelo contrário, já procurou em Deus a cura para as suas mazelas. Então, meu querido irmão, você, quem sabe, você está sofrendo, minha família fez tanta coisa errada, o nome que eu carrego é um nome, as pessoas olham, né, de forma diferente pelo passado da minha família, pelo passado da minha vida, né, pela cidade que eu nasci, a cidade pequena, não tem nome, não é conhecida, né? Quem sabe a tua vida você acha assim, eu não sou conhecido, nunca vou ser um grande homem de Deus, nunca vou ser próspero na minha vida, né? Mas que você possa correr, fazer como Jabes, ir na fonte. Ele pediu duas coisas e Deus respondeu. Deus não fala quanto tempo levou, né? A Bíblia não fala quanto tempo levou para Deus responder, mas a Bíblia fala que Deus o respondeu. Deus o abençoou. Deus fez ilustres diante de tantas pessoas, diante dos seus irmãos, diante da sua família. E Deus pode fazer isso na sua vida. Basta você ir no lugar certo, a presença de Deus, e Deus vem ali abençoar, né? Ele elege Deus como seu refúgio e habitação firme. Assim, diante das angústias e das marcas da vida, esse homem quebrou todo o ciclo de maldição, confiando em Deus como seu único remidor. Somos chamados para sermos semelhantes a Jabes, por mais complexo que venha ser sua vida, e por mais obscuro tenha sido o passado de sua família. Saiba que somente Deus é o nosso refúgio, assim como somente nele encontramos proteção. Só em Deus nós encontramos proteção, né? Em nenhum momento da oração de Jabes ouvemos remoendo o seu passado. Em nenhum momento ele se queixou para Deus do seu passado, ou questionando Deus sobre os acontecimentos de sua vida. Ele era sabedor que, independente dos rótulos que o seu nome o dera, as bênçãos do Senhor
anulariam toda e qualquer maldição. Ele sabia, não adianta eu chegar e contar para Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o nome que eu tenho, a família que eu tenho, né? Isso que eu trago diante de mim. Mas ele sabia que as bênçãos do Senhor iam superar isso. Olha que maravilha, que as bênçãos do Senhor anulariam toda e qualquer maldição. Ele escolheu não ser maldição em meio à incerteza. Jabes correu aos pés do Senhor. Através de sua atitude, toda a sua família foi abençoada com territórios largos e livramento de todo mal. Pois Deus atendeu o seu pedido. Deus atendeu o seu pedido. Não viva uma vida de maldição devido aos acontecimentos passados. Antes, busque as bênçãos do Senhor, para que você seja completamente guiado por Ele. Enquanto muitos, no lugar de Jabes, pediriam para que Deus mudasse seu nome, né? Muitos pediriam, quem sabe nós, Senhor, muda meu nome. Jabes optou por pedir que Deus o acompanhasse e o guardasse de todo mal. O autor da carta aos Hebreus, enquanto ele escrevia os feitos de alguns dos grandes homens da fé, diz que aqueles homens e mulheres da fraqueza tiraram força. Muitas vezes da fraqueza eles tiraram força. Mediante o exemplo de Jabes, que nós venhamos tirar de toda dor e sofrimento força em Cristo Jesus. Com Deus é possível aprender com o passado para viver um presente e futuro glorioso. Olha que maravilha. Com Deus é possível aprender com o passado. O que é aprender com o passado? Lá, tudo que está escrito na Bíblia, nós aprendermos com o passado, né, para viver um presente e futuro glorioso. Por isso que o inimigo ele não quer que nós aprendamos, estudamos a palavra do Senhor, porque aqui nós vamos estarmos aprendendo com o passado, com os erros. A Bíblia não esconde erro de nenhum. A Bíblia expõe todos os erros, né, de todos os profetas, de todos aqueles que estão na Bíblia. Deus não esconde nada, o único perfeito foi Jesus. Mas para servir de exemplo para nós não cairmos na mesma tentação, para nós não cairmos na mesma erro que eles caíram, mas que nós possamos guardar a palavra no nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. Porque se pecarmos, né, vivemos, todo mundo peca, todo dia, mas que nós possamos se arrepender e reconhecer que Deus é a nossa fortaleza, que Deus, as bênçãos de Deus são maiores, Ele é o nosso protetor, é o nosso guardador. Que Deus abençoe, meu querido irmão, que possamos guardar a palavra do Senhor, que possamos aprender como Jabes. Jabes tomou uma atitude, ele não se conformou com o seu nome, esse nome que carregava maldição, ele não se conformou, mas ele correu aos pés do Senhor, ele desligou isso. A gente desliga a maldição quando a gente vai aos pés do Senhor. A gente confessa, se arrepende e Deus nos abençoa, Deus nos ouve. E Deus, como vemos aqui, Deus o abençoou e fez próspero. Deus ouviu a sua oração porque ele teve uma atitude, que possamos tomar uma atitude. Não vivemos conformados com o mundo que vivemos, com o nome, com a família. Não vivemos conformados. Não, eu quero ser abençoado por Deus, né? Que possamos ir aos pés do Senhor. Ele foi no lugar certo. Deus abençoe, meu querido. Bom domingo a todos. Deus abençoe grandemente. Quero orar juntamente com os irmãos. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos concede estarmos aqui na tua casa, estudando e aprendendo a palavra do Senhor. Pai, estudamos sobre a família de Jabes, ó Pai, que possamos ser abençoados como ele, o Senhor o abençoou, Pai, que possamos tomar essa atitude de irmos ao lugar certo, e o lugar certo é aos teus pés, que possamos reconhecer nossos erros, as nossas mazelas, Senhor, os nossos pecados, e Pai, que possamos, Senhor, se arrepender e buscarmos a tua presença. E que sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, assim como Deus ouviu a oração de Jabes, o prosperou, o guardou, o abençoou, Pai, fez próspero entre os seus irmãos. Meu Deus, sabemos que em Ti é o nosso refúgio e fortaleza. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada irmão, Senhor,
Que o Senhor venha prosperar a vida de cada um. Que possamos seguir, Senhor, o exemplo de Jabes. Que possamos obedecer a Tua palavra e confiarmos na Tua palavra, Pai. Eu te peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a cada um.